leão, é um urso, mas o Senhor nos tem dado graça, o Senhor nos tem dado vitória, e a gente tem conseguido, na pouca força, realizar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Glória a Deus. Foi isso que Salomão disse, né? Cada um faça com todas as forças tudo aquilo que vier às mãos. Uns têm força para produzir 30, uns têm força para produzir 60, tem uns bem-aventurados que têm força para produzir 100, e a gente vai marchando para ver se chega até lá. Mas o importante é não deixar de produzir, ainda que seja 30, valorize os teus 30, porque tem muito obreiro por aí que nem 30 está produzindo mais. Tem muito obreiro que já soltou a mão do arado há muito tempo. Mas graças a Deus pela tua vida, por você estar aqui. Trago um abraço também da minha esposa, a missionária Luciane, está na casa da mãe dela, porque filha é assim, né? Filha quer ficar cheirando a mãe. Homem, mas vai, deixei as malas e virei para trás. Agora menina não. Trago um beijão das minhas duas filhas. Tenho duas princesas, uma se chama Milena, tem 8 anos, e uma se chama Alicia, tem 3. E a de 3 domina a de 8, irmão. É incrível. Estava falando com o pastor Zé Antônio agora há pouco. Ele perguntou, e ela ainda está daquele jeito? Está pior. Braba, mas é uma bênção de Deus. Tem caráter, né? Formado. E tenho certeza que vai ser uma grande bênção na mão de Deus, todas as duas. Nós estamos ali, como eu já disse. Missão Europa é uma missão única, né? Não tem diferença quem está no Brasil, quem está na Espanha, quem está em Portugal, quem está na Itália, porque a palavra é a mesma. E se a semente é a mesma, a árvore não pode ser outra. E se a árvore é a mesma, o fruto não pode ser outro. Porque a árvore não pode dar 2 tipos de fruto e a fonte não pode dar 2 tipos de água. Então a missão é a mesma, tem o nome de Missão Europa, mas na verdade essa missão é de Deus. E Ele nos confiou. Essa missão foi fundada em momentos difíceis, porque em momentos difíceis Deus se usa de pessoas corajosas, e essa missão ela foi inaugurada assim. E muita gente achou que não ia dar certo, muita gente achou que ia ser um fogo de palha, mas sabe o que eu quero dizer? Eles erraram. Eles erraram. Por que erraram? Porque muita gente também falou que você não ia dar em nada. Muita gente disse que eu não ia dar em nada, a começar dentro da minha casa. Diziam que eu não ia ser ninguém, diziam que eu nunca ia sair do lugar. Só que eles não estavam errados, eles simplesmente não conheciam o que Deus já tinha escrito para você. É por isso que eu não julgo eles. É por isso que eu oro por eles. Porque eles não podiam entender que eu e você estaríamos aqui. E eles não podiam entender mesmo, se nem Jó entendia. Jó chegou ao ponto de falar que tinha esperança para uma árvore cortada e não tinha para ele. Mas lá na frente ele vai falar o quê? Eu tinha ouvido falar do Senhor, mas agora eu tenho te visto. Talvez no começo está começando errado alguma coisa aí, mas fica firme, Deus vai acertar no caminhar. Seja fiel, seja leal, porque ser fiel não é suficiente. Tem muita gente fiel nas igrejas hoje. Os fariseus eram fiéis, sim ou não? Eles pagavam o dízimo dos dízimos. A Bíblia diz que eles compravam hortelão, comiam, chegavam em casa e tiravam o dízimo daquilo que eles compravam. Interessante, né? Nem precisava, mas eles queriam ser tão fiéis, mas eles não eram leais. Por quê, pastor? Porque o fiel senta do teu lado, o fiel te elogia, o fiel te traz água, o fiel te abençoa, mas ele está esperando só o dia da tua fraqueza para puxar o teu tapete. Eles eram fiéis, mas eles estavam procurando ocasião todos os dias para matar Jesus. Agora, quando você é leal, você vai além da fidelidade. Sabe o que é ser leal?
É quando a Bíblia diz assim que Jó era íntegro e reto. Quando a Bíblia diz que ele era íntegro, a Bíblia está dizendo que ele era dentro. Quando a Bíblia diz que ele era reto, a Bíblia está dizendo que ele era fora. Às vezes tem a pessoa que é reta, mas ela não é íntegra. Ela é reta na igreja, mas em casa ela não é íntegra. Ela é reta fora, mas em casa ela não é íntegra. Às vezes tem um obreiro fiel, mas ele não é leal. Ele é fiel. Você pode confiar nele, aparentemente. Você pode confiar nele em certas ocasiões, mas ele não é leal. Vou te contar uma história. Na Itália, eu sei que no Brasil vocês não vão ter muito esse problema, mas na Itália nós temos. Tem um movimento lá agora dos desigrejados. Como começa, pastor? Eles começam evangelizando, porque eles dizem que a igreja parou de evangelizar. Aí depois de evangelizar, eles começam a fazer culto em casa, porque a igreja primitiva se reunia em casa. Aí depois eles começam a aplicar a doutrina, mas não é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina deles. Aí eles começam a fazer discípulos, porque eles não fazem membros, mas não é discípulo de Jesus, é discípulo deles. Aí daqui a pouco eles procuram o pastor e falam assim: ah, pastor, não está dando mais. Mas eram todos obreiros fiéis. Todos os obreiros que chegaram ali foram consagrados, foram reconhecidos, mas eles não eram leais. Então eu vou começar a pregar daqui a pouco, mas eu vou fazer uma oração com você. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser leais. Paulo disse assim: sofram dano, mas não causem escândalo. Sofre o dano. Só sofre o dano quem é leal. Vou te dar um exemplo de lealdade antes de orar. A Bíblia diz que um dia Davi estava no palácio. Davi já era rei. Deus entregou Israel na mão de Davi. Deus entregou os inimigos na mão de Davi. Davi entrava e saía, ninguém tocava Davi. Davi estava no auge. Um dia ele se lembrou de alguém que no dia da dificuldade dele livrou o pescoço dele do próprio pai. O nome deste alguém era Jonatas. Ele se lembrou de alguém que levou ele para dentro do palácio. O nome dele era Saul. Davi devia favor para Saul. Saul quis matar Davi inúmeras vezes. Saul perseguiu Davi inúmeras vezes. Mas sabe o que a Bíblia diz em 2 Samuel 9? Que a Bíblia diz assim, e Davi disse: tem por acaso alguém da casa de Saul ou da casa de Jonas, para que eu faça bem a ele e mostre a ele a bondade de Deus para comigo? Glória a Deus. Sabe o nome disso aqui? Lealdade. Porque não foi momentânea, ficou no coração. A aliança que ele fez com Jonas não foi passageira. Jonas já tinha morrido. Se hoje as pessoas não estão sendo leais nem com quem está vivo, imagina com quem está morto. Mas ele foi leal. É por isso que quando a Bíblia fala de Davi, de lá dos erros dele, ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não te olha nos teus momentos ocasionais. Deus não te olha no teu momento. Deus te olha na tua história. E Ele traçou uma história para você terminar bem. A história de Deus para mim é para que eu termine bem. Porque o fim das coisas são melhores. Mas entre começar e terminar existe um tempo. E dentro deste tempo existe um momento. E nesse momento eu tenho que fazer escolhas que vão determinar o meu tempo. E essas escolhas vão ser baseadas na minha lealdade para com Deus e para com vocês. Então eu quero que você nesse momento possa fechar seus olhos. Eu não sei como você... Eu quero te dizer uma coisa que fique bem clara. Eu não tive tempo nem de conversar com o pastor Zé Antônio. Eu cheguei em casa e fui passar minhas roupas. Ele saiu, ele chegou, eu fiquei ali passando as roupas e a gente veio. Ele saiu antes. Então o que eu vou pregar para você é uma palavra que Deus colocou no meu coração semana passada. Para que você não pense, o pastor Renato conversou com o pastor José Antônio e ele está falando, porque se Deus tocar em alguma área da tua vida, acredite que é Deus.
não sou eu. Amém? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos, Senhor, nesta tarde, meu Deus, ó Pai, de sábado, na qual estamos aqui, não porque não tínhamos o que fazer, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque escolhemos, Pai. Nós poderíamos estar em outro lugar, meu Deus, em casa, nós poderíamos estar no shopping, nós poderíamos estar no restaurante, nós poderíamos estar em inúmeros lugares, mas nós escolhemos estar aqui, Senhor. A tua palavra diz que todo aquele que se aproxima de ti, ele tem que crer, ele tem que acreditar que tu és Deus e que tu tens uma recompensa. Senhor eterno, nós queremos nesta tarde te pedir, Senhor, dai-nos uma recompensa. Eu não te peço ouro, eu não te peço prata, Deus. Eu te peço uma palavra que vem do trono. Senhor, eu te peço aquela palavra, aleluia, que é o pão da vida, Senhor. É